queridos, eu falo aqui no microfone, que eu tenho um outro aqui, eu já não sei mais qual usar. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui entre irmãos e irmãs que, como nós, vem se dedicando ao movimento espírita, ao trabalho de nos melhorarmos interiormente. E como todos nós sabemos, né, não é uma jornada muito fácil, porque a partir do momento em que nós nos conscientizamos e tomamos conhecimento do que verdadeiramente somos, do que verdadeiramente representamos, e com os esclarecimentos que nos vêm da doutrina espírita, nós vamos sentindo aos poucos a necessidade de nosso trabalho, de nossa mudança interior. E esse trabalho, como nós estamos comentando, ele acaba sendo assim muito desafiador, porque implica o nós subirmos na árvore. Como foi cantado tão lindo na música de Zaqueu, né? O que é o subir na árvore, né? O que é subir para encontrar Jesus? O que é convidar Jesus para entrar na nossa casa interior? E isso tudo nós aprendemos com a doutrina espírita. E na doutrina espírita nós sabemos que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais nos encontramos atuando nos dois planos da vida, ora no plano material, ora no plano espiritual. E temos conhecimento que as ligações que nós vamos fazendo através da nossa jornada evolutiva, elas não se rompem. E muitas dessas ligações, elas podem ser feitas através dos vínculos do amor, mas muitas dessas ligações são feitas através dos vínculos do ódio, dos vínculos de vingança, dos vínculos do antagonismo. E é por isso que em uma mensagem muito importante, o espírito André Luiz, que ele chama a mensagem de Decálogo da Desobsessão, ele vem nos trazer algumas reflexões de como nós podemos realmente prevenir essas conexões espirituais. Como? O que nos cabe fazer? É lógico, gente, que não dá para imaginar que isso aqui seja uma receitinha de bolo, né? Que nós vamos chegar em casa e falar, então 10 é facinho, dá até para decorar. Vocês vão ver como é fácil, é uma linhazinha, dá para decorar mesmo. Mas o processo, qual que é o processo, né? E nós começamos então esse processo principalmente a partir do momento em que nós entendemos que nós somos o ser pensante, né? Descartes estava 100% quando ele disse que eu penso, logo eu existo. Então, o atributo que nós recebemos de Deus através da criação é justamente a nossa habilidade, a nossa capacidade como espíritos que possuem a inteligência, que possuem a capacidade do raciocínio. E através dessas nossas escolhas, do nosso raciocínio, do nosso pensar, que reflete no nosso agir, obviamente nós vamos estar nos rodeando de energias que são liberadas através desses nossos pensamentos, através do nosso sentir. Então, num primeiro momento, como as conexões, e nos explicam muito bem a literatura espírita, que as conexões que nós fazemos, tanto no campo físico quanto no campo espiritual. Porque muitas vezes também, quando nós estamos falando a respeito, né, de conexões espirituais negativas, é lógico que a primeira coisa que vem na mente do espírita é o tal do obsessor, né? Que vem e que começa a nos perturbar, que começa a nos atacar, mas na realidade nós aprendemos também pelo Espiritismo que essas ligações elas podem se dar de encarnado para encarnado. Então nós não temos ligações, nós não fazemos essas conexões simplesmente com o espírito desencarnado. Nós fazemos essas conexões com espíritos. E espíritos somos todos nós.
alguma hora atuando no seio da família, alguma hora não atuando no seio da família. O pessoal está chamando para vocês sentarem aqui, mas não, não vai ficar. Tem lugar aqui na frente, todo mundo confortável. Ok, eu sei porque eu sou assim também, eu fico incomodada com os outros lá, tô vendo ele lá sofrendo, ele vai ficar aqui 1 hora de pé me assistindo, não dá certo. Aliás, não é 1 hora, um pouco menos. Enfim, então essas ligações que nós fazemos, elas são feitas através dessas emoções, são feitas através desses nossos pensamentos, né? E nos fala ainda André Luiz, nesse livro Paz e Renovação, que não é possível haver um trabalho de desobsessão sem reajuste das nossas emoções. Se eu quero, o que significa isso? Se eu quero realmente estar me precavendo de ter ao meu redor determinadas energias, não posso ser eu que esteja convidando essas energias. Não tem aquele ditado que fala, dize-me com quem andas e dir-te-eis quem és? Porque justamente está dizendo o que é a nossa afinidade, o que é o nosso pensamento, o que são os nossos interesses. Então, o nosso pensamento, as nossas afinidades, os nossos interesses é que acabam criando justamente essas ligações. Então, nós temos que passar por um processo de reeducação da mente. Isso vai acontecer de hoje para amanhã? Se vocês porque eu ainda estou procurando isso depois de décadas no espiritismo, inclusive. Mas a gente sabe que é um processo, que é toda uma necessidade que nós temos de, primeiro de tudo, nos conscientizarmos. Só tem um caminho. Nós podemos teimar, até, né, como criança faz, né? Teima, não faz o que o pai e a mãe quer, mas chega num momento em que é obrigado a reconhecer que só tem aquele caminho. E nós estamos agora nesse processo. Nós que nos encontramos aqui na doutrina espírita hoje, eu acho que é muito isso. Nós fomos muito aquela criança teimosa, mas que agora somos obrigados a abaixar a cabeça perante realmente a grandeza e a sabedoria do Pai Criador e nos conscientizarmos que o caminho a seguir é exatamente esse. Então começa André Luiz nos dizendo, nos dando assim, o primeiro, vamos dizer, o primeiro mandamento desse decálogo. O que ele entende que seja esse momento? Não permitir que o ressentimento ou o azedume entrem em nossos corações. Esses sentimentos, como de ódio, por exemplo, o rancor que nós guardamos, então as coisas negativas que nós arquivamos em nossos pensamentos, elas são extremamente perniciosas naquele que realmente quer começar a fazer um trabalho de mudança vibracional, vamos dizer assim, na ascensão como espírito imortal. Porque esses sentimentos negativos nos prendem a essas emoções negativas. O querido Honório Abreu uma vez disse que nós deveríamos ser muito mais cuidadosos com as nossas reações do que com as nossas ações. Por quê? Porque nas nossas ações, normalmente é uma coisa pensada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar, eu vou raciocinar, eu vou ter um tempo para refletir, até praticar aquela ação. Na reação, nós já não dominamos necessariamente os nossos impulsos, o nosso verdadeiro eu interior. Então é aquela coisa que a pessoa chega e pisa no teu pé e você fala, mas não está olhando onde passou? O pé aqui de baixo é o meu, né? Eu lembro quando o Divaldo conta aquela história daquele homem grandão que pisou no pé dele, lá ficava, né? E ele falava, tira a sapata, né? Pois é, muito gentilmente. Então, você veja, a nossa primeira reação, nossos primeiros impulsos já é que o outro está nos agredindo, que o outro está nos desvalorizando. E ficamos e guardamos aquele sentimento dentro de nós. Então, se nós não queremos estar entrando nessas faixas de sentimento e realmente nos prendendo em emoções que vão ser destrutivas, uma das coisas que nós temos que fazer é
é realmente isso. De repente até fala, puxa, reagi mal, mas espera um pouco, eu não preciso ficar nessa vibração. Né? Eu posso realmente mudar. Então essa é a primeira dica que André Luiz nos passa. Depois ele fale, abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar ninguém. Gente, essa é difícil, né? Ainda bem que ele colocou como segunda, porque se fosse como primeira, acho que eu já parava lá e falava, não, André Luiz, deixa me dar mais 2 encarnações antes de eu ler isso. Porque é muito difícil para nós realmente aceitar os comentários que são feitos ao nosso respeito. Que normalmente nós, principalmente se os comentários foram negativos, nós nunca estamos de acordo com esses comentários, porque nós temos assim um alto apreço de nós mesmos, né? Das nossas reações, nós temos aquilo que Emmanuel fala até no livro Pão Nosso também, que a gente devia arriscar do nosso vocabulário a palavra mas. Porque toda vez que a gente falar mais, mas hoje você foi meio rude com aquela pessoa. Não, mas eu fui rude com a pessoa, mas, né, eu fui, ou porquê? A gente já quer entrar com uma palavra de desculpismo, né? Sempre desculpando, mas é porque aquela pessoa hoje também chegou nem me cumprimentou. Então, eu não tinha outro jeito de reagir, né? Então, são esse tipo de situação que a André Luiz está nos pedindo para refletir. E por que é importante isso, gente? Porque aqui entre nós, né? Na intimidade da gravação da internet, daquilo que vai ficar depois que o nosso corpo já foi corroído, né? Aí pode falar à vontade, o corpo já foi corroído, tudo bem, né? Porque eu não sei se eu quero ser cremada, não. Deixa lá meus ossinhos na terra que tá bom. Nada contra a cremação, tá? Mas não é o nosso assunto de hoje. Nós todos ainda estamos em uma situação muito precária, espiritualmente falando. Ainda estamos ensaiando esses primeiros passos em tentar realmente fazer melhor. Mas não é que a gente consegue. Então, a crítica que nós não queremos que chegue a nós toda hora estamos levando para os outros, sem pensar nas dificuldades que cada um desses nossos irmãs estão passando. Então, se de repente você teve uma notícia muito ruim, um problema muito grave na família, na saúde, na profissão, e aí, por causa disso, você foi menos simpático com aquela pessoa aquele dia, a pessoa não está sabendo e já está logo criticando, que é porque você está antipático, porque isso, porque aquilo, porque você viu que coisa, e nós não sabemos o que vai por trás de cada um de nós. As dores no mundo são imensas. E tem muitas horas que é difícil a gente sorrir. E tem horas que é difícil para essas pessoas poderem mostrar um apreço que eventualmente a gente pode até merecer. Então, querer que essas pessoas deem para nós o que nós ainda nem somos capazes de dar a eles, nós temos que pensar a respeito. E com a doutrina espírita hoje nós compreendemos isso, né? Um outro aspecto que André Luiz nos fala é a respeito do ponto de vista. Agora eu sou espírita, se você não é espírita, você está cortado no meu caderninho, ou então você é um ser inferior, porque ainda não compreendeu a beleza, a grandiosidade do ensinamento espírita. Gente, quanto tempo a gente está sendo convidado a seguir Jesus? Bom, no mínimo 2000 anos, né? Estou falando só de Jesus como Jesus encarnado, né? Mas o ser crístico Jesus, há quanto tempo nós estamos sendo convidados a seguir, e só agora nós estamos acordando para essa realidade. Aí que nós acordamos para essa realidade, todo mundo à nossa volta tem que fazer a mesma coisa, tem que concordar, e nós entramos às vezes em grandes discussões
para tentar convencer as pessoas a seguirem o nosso caminho, a acreditarem no nosso caminho. Uma das grandes lições que eu aprendi com o nosso querido Divaldo foi uma vez que ele contou uma história que ele falava que tinha uma pessoa que chegava para ele num dos lugares que ele costuma visitar e toda vez vinha assim com uma atitude muito desafiadora, querendo que Divaldo convencesse ele das verdades espíritas. E Divaldo diz que por muitas vezes que esse senhor fez isso, ele ficava lá, né, gastando verbo, né, e falando, não, porque a doutrina espírita é isso, porque a doutrina espírita é aquilo, porque... e falando, e passava um tempo e o homem falava, não me convenceu. E virava, né, até que Divaldo ia lá naquele mesmo lugar e não me convenceu. Um dia Divaldo disse que resolveu mudar um pouco a dinâmica dessa relação. E quando esse senhor chegou para ele e falou, e aí, Divaldo, com a mesma coisa, né? Venha, me convença que o espiritismo é o que a gente deve seguir. Divaldo falou, olha, vamos fazer uma coisa diferente hoje? Me convence que não é. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, cada um tem o seu caminho. E o que é tão grandioso na obra de Deus é que existem muitos caminhos para nós chegarmos até Deus. Hoje nós estamos seguindo o caminho do Espiritismo, é aquele que nós temos a maior afinidade, é aquele que para nós encontramos as maiores respostas. Mas pode ser que para outras pessoas, inclusive pessoas que vêm de muitas encarnações, habitando em parte de planetas, vamos dizer assim, que elas estudavam mais o hinduísmo ou o budismo, elas vão ter mais afinidade naturalmente com essas correntes que são mais familiares. E às vezes nós entramos em discussões inúteis. Eu adoro esse exemplo que está escrito aqui, né, o do 9 e do 6. Nós já começamos a brigar sem verificar a verdade do outro, sem verificar a posição do outro. Então, onde eu estou aqui, para mim está 6. 9, para você está 6, né? E aí nós vamos ficar aqui numa discussão sem fim. E eu nunca vou perguntar para ele, ou ele não vai perguntar para mim, mas escuta, por que você acha tanto que é 6, ou por que você acha tanto que é 9? Nós não paramos para nos preocupar por que aquela pessoa tem aquela visão, por que ela tem aquele entendimento, e o que eu posso aproveitar disso, até o momento em que eu posso dizer, não, pera um pouco, chega, deixa eu ir aí do teu lado para ver o que está acontecendo. E aí o que vai acontecer? Eu vou ver o que ele está vendo e vou falar, nossa, não é que ele tinha razão também, ao invés de nós estarmos nessa situação. Depois, André Luiz fala, habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Os nossos anseios, os nossos ideais, nós sabemos que ninguém constrói nada do dia para a noite, né? Aqui nos Estados Unidos tem um ditado que eu gosto muito, é o no pain, no gain, né? Que significa que exige esforço, exige trabalho, exige tempo para nós realizarmos essas conquistas. Mas isso não quer dizer que nós não vamos estar recebendo essas conquistas. Mas André Luiz chega e faz uma ressalva muito importante, que é, mais do que você ficar preocupado com a realização dos seus ideais, se preocupe em trabalhar e construir por o ideal de todos. Então, o que acontece? Nós estamos falando aqui, tudo isso aqui é com base em nós o quê? Prevenirmos ligações que podem ser prejudiciais a nós no campo energético, no campo das vibrações, no campo do espírito, tanto em relação a espíritos encarnados quanto a desencarnados. Quando nós estamos preocupados com o bem comum, nós estamos realmente vibrando num sentido de amor ao próximo, de fraternidade. O Espiritismo nos fala, fora da caridade não é salvação, não há salvação.
E muitas vezes eu fico imaginando que as pessoas falam, então eu preciso ir dar o sopão, então eu preciso ir fazer um ato mais feliz, porque senão eu não vou ser salva, a mão de Deus não vai chegar e não vai me tirar do charco onde nós vivemos. Mas o que significa exatamente fora da caridade não é salvação? O que é essa salvação? Nós entendemos hoje nas verdades espíritas que a salvação significa nós nos liberarmos de nós mesmos e chegarmos a patamares mais elevados dessa evolução espiritual, aonde nós vamos ter, vamos dizer, as nossas duas asas da evolução mais equilibradas. Mas para que nós possamos fazer atos de bondade, atos de altruísmo, só tem um caminho: ter no mínimo compaixão e amor pelos nossos semelhantes. Quando eu trago a compaixão, o amor aos semelhantes, aí sim eu estou me salvando. Não é do outro jeito, eu faço, então eu vou salvar. Eu faço ação material, então eu vou salvar. Não, é ação transformativa, transformacional que nós vamos fazer. Às vezes, desculpa, gente, que o português aí esbaralha com os ingleses aqui. Que nós vamos fazer em termos interiores, em termos morais. Porque aquele que não tem compaixão no mesmo, no mínimo, amor ao semelhante, não consegue fazer atos de caridade. Então, se a gente quer saber, deixa eu ver um termômetro, como é que a gente está indo na evolução, é você ver o quanto você já tem de amor e de compaixão aos seus semelhantes. Mesmo que seja no silêncio interior, quando você faz uma prece para alguém que não sabe nem que você está fazendo essa prece, Uma outra coisa que André Luiz nos fala que é muito prejudicial é a ansiedade, E hoje nós sofremos desse mal da ansiedade, todos os nossos problemas se agravam, nos traz assim um desajuste emocional, aonde nesses momentos em que nós estamos emocionalmente desajustados, nós ficamos muito mais vulneráveis a ações negativas, a decisões negativas e, evidentemente, a influências negativas. Porque é nesse momento de fragilidade emocional, onde nós duvidamos de nós mesmos, que nós não permitimos a ajuda espiritual se aproximar. Uma vez lá, não muito tempo atrás, uma pessoa do nosso centro espírita falou: Jussara, mas por que Deus, os espíritos, não chegam, não falam com a gente, não ajudam a gente a não se meter em crenca, a melhorar? Eu falei: você tem razão, eles não falam com a gente, eles gritam. Estão gritando. Chega através de um amigo que fala: sabe o que? Acho que esse caminho, essa escolha que você fez não é muito boa. Você fala: imagina. Aí vem outro, fala a mesma coisa: imagina, tá todo mundo contra mim. Então, eles mandam os recados de forma, às vezes, tão ostensiva, mas as nossas inferioridades, muitas vezes, não permitem que nós possamos reconhecer essa presença divina, a providência que nos chega. Então, quando nós nos colocamos em situações de desespero, nós nos fechamos mais, estamos menos suscetíveis a receber essas boas orientações que nos chegam tanto do campo dos amigos da matéria, quanto no campo dos amigos na esfera espiritual, Que devíamos parar com as queixas ou procurar reduzi-las ao mínimo, Não tem problema a gente desfiar o rosário, Às vezes a gente tem amigos justamente para isso, para falar um pouco, desabafar das agruras, das dificuldades que representam os percalços que nós encontramos no caminho.
Mas existe uma diferença entre nós estarmos compartilhando as dificuldades, buscando um apoio, uma sustentação naqueles que nos são queridos, que são queridos aos nossos corações, daquela pessoa que é aquela nuvenzinha que vem o tempo todo, tudo é queixa. Tudo é ruim, tudo é dificuldade, tudo é pessimismo, tudo. Às vezes eu falo, né? Tem aquela briga, aquela disputa de que você chega e fala, ai, mas hoje eu acordei com uma dor na perna, só na perna? Eu tô com dor no meu lado esquerdo inteirinho. Parece que a gente tá aqui numa competição de quem que tá doendo mais, quem que tá sofrendo mais. Eu às vezes até brinco com umas pessoas falam, né? Você pode me chamar para competir em qualquer coisa, mas competição de quem tá sofrendo mais, essa eu não quero nem participar, né? Então tem pessoas que se comprazem nesse pensamento, e aí, da mesma forma que estava falando sobre a ansiedade, que estava falando sobre as emoções, que acabam sendo assim, aquela, não é nem a brecha, né, como os espíritos falam, mas é a porta escancarada mesmo para os espíritos, ou para os sentimentos inferiores nos dominarem, tá lá. Eu sei que é difícil, né? Eu também sou humana, gente. A gente passa aqui, não interessa que estou aí, né? Como com tudo isso aí que o Alex falou, né? Mas olha, eu sei que é duro. Que tem horas que, sabe, você não vê saída, você não vê alternativa. Mas nós vamos fazer o quê? Aí é nessa hora que nós temos que ter mais fé na providência divina, nos caminhos que vão ser abertos para nós, né? Aí André Luiz nos fala, louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros, as conquistas dos outros. Eu lembro que desde pequena eu tinha uma forma de, que era até o pessoal achava meio esquisito, graças a Deus que eu era esquisita. Porque assim, quando eu via alguém conseguir alguma conquista, um ideal que eles queriam, eu ficava super feliz, porque a minha interpretação da conquista do outro era, puxa, se ele pode, se ele consegue, aquilo que eu vou querer também vai acontecer. E aí eu era esquisita por causa disso, né? Mas na verdade, então, é esse o tipo de sentimento que André Luiz nos convida no sentido de nós realmente, genuinamente, ficarmos felizes com as conquistas dos outros. Por quê? Porque, inclusive, como espíritos imortais, compreendendo o nosso papel aqui na matéria, nós sabemos que quem está conseguindo alguma dessas conquistas é porque vem trabalhando para ela há muito tempo. É porque se fez merecedor. E nós aqui estamos falando de conquistas daquelas que têm valor para a gente como espírita, né? Nós não estamos falando em conquista de troquei de carro, de qualquer coisa nesse sentido. Nós estamos falando das grandes aquisições. Mas mesmo que nós estivéssemos falando de aquisições materiais, conseguir uma promoção no emprego, de qualquer forma, nós sabemos que as pessoas vêm trabalhando dessa maneira. Então, ele nos convida a quê? Porque nesse momento, de novo, é aquele momento que vem... Como é que a gente fala trigger em português? Hã? Quê? É que gatilho é ruim, né? Desencadeia. É, isso aí. Que é esse momento que desencadeia sentimentos negativos em nós. Quando nós temos um sentimento de inveja, de ciúme, de raiva até, de ressentimento, mas por que deu a promoção para ele, não deu a promoção para mim? Porque, de novo, nos deixa vulneráveis às influências negativas. Então, é por isso que ele nos dá esse conselho. Quando Jesus nos fala amar até os inimigos, quando nós transcendemos e cada vez mais nós estamos conseguindo, começando a levantar o véu do entendimento dos ensinos de Jesus,
hoje, à luz da doutrina espírita, nós sabemos que se a gente não se reconciliar com o inimigo agora, se eu não tiver um sentimento de respeito, pelo menos, em relação ao meu inimigo, isso pode levar muitos anos de choro e ranger de dentes. Tem uma passagem que Chico conta que Emmanuel falou para ele que de vez em quando ele vai estudar, ele tem aulas, né? Não de vez em quando, frequentemente Emmanuel vai participar de aulas de estudos do Evangelho no mundo espiritual. E, obviamente, Chico, quando escutou isso de Emmanuel, ficou extremamente surpreendido. Pera, nós estamos falando de Emmanuel, do inventor do miudinho, né, gente? Daquele que já vem estudando o Evangelho, né, há séculos. E aí Emmanuel disse para ele, olha, o Evangelho está há 20 bilhões de anos à nossa frente. Gente, sério, se eu encontrasse com o Emmanuel, agora já estou aqui num tete-a-tete com esse Emmanuel faz tempo, né? Eu falei para ele, Emmanuel, essa é a minha primeira pergunta para você, que eu acho que o Luiz vai também querer saber a resposta. Por que você falou 20 bilhões de anos se nem o Big Bang tem essa data? Não é intrigante, Luiz? Ele não chutou um número. Ele falou 20 bilhões de anos e o Big Bang tem 13,8 ou 13,6? 13,6, né? Por que será que ele falou 20? E ele disse o seguinte, para complementar, para ser um pouquinho mais bonzinho com a gente, porque Emmanuel é aquele, né, aquele espírito que eu falo, gente, tem tanta gente que não sabe o que quer, né? Que não tem noção, né, dos seus pedidos, falar, ai, como eu gostaria de ter um mentor como Emmanuel. Eu não. Eu não dou conta do Emmanuel ainda. Pelo amor de Deus, não dá, Emmanuel. Daqui 50 vidas, quem sabe a gente pode conversar. Agora ainda não dá. E aí ele fala assim, mas daqui 1 milhão de anos, vocês já vão conhecer um pouco mais do sentido do Evangelho. 1 milhão de anos, gente. E aí tem gente que fala, ai, vai ter o Evangelho lá hoje no Plenitude. Ah, já sei do Evangelho de cor salteado. Se fosse tão simples assim, né, essas mudanças, né, esse entendimento, esse transcender na mensagem do Cristo, né? Então é por isso que essa mensagem parece tão singela. Falar, ok, é só não ter inveja do outro. Ela é tão profunda naquilo que está querendo nos mostrar e nos convidar, para eliminar dentro de nós a nossa negatividade e de não nos sentirmos felizes genuinamente nas conquistas dos nossos semelhantes. Até porque nós sabemos que, puxa vida, nós gostaríamos que acontecesse o mesmo se fosse conosco, né? Conserve o otimismo e o desprendimento da posse. De novo, por que o otimismo? Porque mesma coisa, as nossas emoções. Desprendimento da posse, o que significa isso? Ah, então agora eu tenho que fazer voto de pobreza? Ninguém falou de voto de pobreza. Nós estamos só convidando a todos a lembrarem que nós vamos ter que deixar tudo aqui. O que é material, 100% nós vamos deixar. O que é relação de espíritos imortais, não. Porque é essa mesmo que o nosso corpo parta ou o corpo do outro ser parta, nós sabemos que elas vão continuar pela eternidade. Tem muita relação que a gente tem hoje que eu preferia, de repente, talvez não necessariamente continuar para a eternidade, não nesse momento, mas eu sei que mais um pouquinho para frente eu já vou entender, né? Pensando, jura, mas eu vou ter que ter esse negócio pela eternidade, então resolve logo agora, como disse Jesus, né? Reconcilia-te, né? Mas tudo aquilo que é material fica na matéria. Então, o sofrimento que pode nos causar a possessividade no sentido das coisas físicas e até dos relacionamentos de espírito podem ser motivos de grandes desajustes emocionais que nos levam ao quê?
a justamente nos tornarmos cada vez mais vulneráveis ao ataque dos irmãos da inferioridade, né? Nunca se sinta incapaz de estudar e de aprender, sejam quais forem as circunstâncias. Gente, eu imagino que talvez até alguns de vocês aqui, né? Nós sabemos que no Espiritismo o espírita gosta de ler, gosta de aprender, né? Sinceramente, eu lembro que tinha uma época que eu estava assim, me dedicando, né, mais... tinha que estudar mais ainda o Espiritismo e que de repente falava, gente, mas nem na minha vida toda de escola eu estudei tanto quanto eu estudo esse tal de Espiritismo. Né? E eu lembro que uma vez eu briguei com Deus ainda, porque Deus fez umas coisas esquisitas comigo, né? Porque primeiro ele me mandou, eu estava lá no Brasil muito bem, vivendo uma vida ótima, meu centro espírita era uma beleza, eu não tinha nada a ver com a diretoria do centro espírita, era trabalhadora, trabalhava 3 vezes por semana, fazia meu negócio, mas aquelas coisas das suas problema administrativo, tô fora, né? Ok, me mandou para a Inglaterra, aí o que aconteceu? Eu sabia espiritismo em português, em inglês eu não sabia. Aí toca ficar estudando espiritismo, né, no idioma inglês, porque eu precisava do vocabulário para saber, para estudos, para não sei o quê. Ok, me mandou para os Estados Unidos. Fiquei um tempinho lá em Nova York. Ok. Aí, quando eu estava já começando a ficar confortável lá em Nova York, me mandou para Miami. Aí eu chego no centro espírita. Primeiro foi difícil arranjar um centro espírita lá. Pela primeira vez na vida, me senti uma espírita desempregada. Eu cheguei em casa um dia, chorava, meu marido viajando, e ele falava, vamos, vai lá naquele centro, que aquele centro já falou que é você, que não sei o que. Aí lá fui eu, ok, vou me aventurar, porque né, Miami, quando você não conhece, pegar o carro, você tem que se aventurar, tudo era longe, né? Fui, me aventurei, cheguei lá no centro, toda feliz, conversei com o seu Benjamin, né? Ele, Jussara, eu conheço você, eu sei do seu trabalho, você quer, pode sentar lá hoje com os dois lá que vão fazer o curso do ESG e você dá o curso do ESG com ele. Nossa, eu tava com um sorriso daqui a aqui, até que começou. A turma começou a falar espanhol. Eu falei, nossa senhora. Agora eu me meti em encrenca, né? Agora eu me encrenquei. Mas aquela coisa, a gente sabe que, né? Primeiro que eu não consigo ficar de boca fechada. Graças a Deus, Deus me fez palestrante, não, ó. Até porque meu ouvido também não funciona bem, então eu tenho que falar. Aí tô lá, né, falando, Jesus, o que eu vou fazer aqui? Eu sei lá, comecei, evoquei tudo que eu conhecia, a malha do Mico Soler e etc. Comecei lá, né? Eu sei que eu falei, aí acabou, né? Aí vieram lá umas hispanas conversar comigo. De onde você é? Você é de Cuba? Porque o seu sotaque é tão cubano. E eu, nossa, Deus me valha, né? Aí eu sei que eu tive que fazer, estudar espiritismo tudo em espanhol de novo, né? Então a gente fica estudando. Então não podemos perder o gosto de conhecer, né? A nossa alma, ao mesmo tempo que ela anseia essa libertação, que ela anseia esse equilíbrio de emoções, ela também anseia entendimento. E esse entendimento, que inclusive nos motiva a esses rompantes de decisões, de não, agora eu vou fazer, agora eu vou conseguir, nós só conseguimos através do quê? Da doutrina da razão, do raciocínio, do estudo. É por isso que sempre, então, eles nos convidam ao estudo, que não é necessariamente sentar lá e ficar lendo página atrás de página, mas do raciocínio naquilo que nós estamos dizendo, do desafio, por exemplo, desses grupos que nós fazemos, onde nós estamos aqui trocando, né, experiências, trocando ideias, trocando reflexões. Então, esse é um ponto muito importante para essa nossa libertação, né? Que é conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Né? A verdade de nós mesmos, que nós só vamos conhecer e compreender quando nós conhecermos a verdade do universo. E isso a gente não conquista sem esse esforço, sem esse interesse em cada vez estar mais progredindo, né? E o último que é, né? Aquele que é mais difícil de todos, para esquecermos de nós mesmos para servir.
E isso é um conselho que nós vemos sempre as almas nobres, né? O próprio Chico falava, quando você tiver com um problema e quiser realmente superar o seu problema, vai servir o próximo. Porque a melhor forma de nós deixarmos de ver o mundo simplesmente sobre a nossa visão, né? E o Espírito André Luiz, já num outro livro, Praz e Renovação, nos fala: todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau, e todos estamos trabalhando pela própria libertação. Eu, às vezes, brinco, quando as pessoas me convidam aí, não, então, para o seu aniversário, eu já vou chegar para você, olha, mas eu vou acompanhada de mais um, ou mais dois, ou mais três, que são os meus obsessores, tudo bem? Porque, olha, a gente devia responder convite assim, sempre vai, no mínimo vai ter um plus one, né? Porque todos nós temos um, nem que seja da hora, né? E é por isso que a gente também tem que tomar cuidado para quem que nós vamos abrir a nossa casa, porque você conhece que você convidou, mas o plus one, de repente, vai que ele gosta de ficar lá, né? Então, obsessão, infelizmente, estou dando essa má notícia para quem não sabia. Fica feliz se for um só, né? Porque normalmente a gente tem mais. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo o seu. Então, o que é esse processo desobsessivo? É justamente fazer essa checagem nos seus sentimentos, nas suas emoções, em todos esses 10 itens, por exemplo, que o Espírito André Luiz nos coloca. Como eu estou querendo me impor as minhas ideias em relação aos meus semelhantes, eu estou genuinamente feliz quando eu vejo alguém refazer uma conquista, eu estou me dedicando realmente a conhecer mais para me livrar das trevas da ignorância. Então, todos esses questionamentos que nós vamos fazer, porque assim, as pessoas chegam assim no centro espírita e acham que num passe de mágica, aliás, num passe de mágica, que a gente não tem a varinha, mas olha que eles iam gostar se a gente desse passe com uma varinha mágica, fala sério. E como eu já devo ter sido bruxa muitas vezes, queimada na fogueira, eu tenho uma coleção de varinha do Harry Potter que... Até que eu gostei dessa ideia agora, chegar lá da passe com a varinha mágica, né? Então as pessoas chegam aqui achando que nesse momento, entendeu? Aquela coisa, tira de mim essa coisa, né? Ó, fica aí para você, dá o descarrego, né? Não, gente, não tem jeito, não dá. As nossas conexões, e como os espíritos até nos falam, até além dos compromissos que nós temos com essas almas, que é o plus one, two, three, four, five, né? Nós também, eles acabam nos beneficiando no nosso crescimento espiritual. Então, por isso que eles também não são tão facilmente desconectáveis da gente, porque também se tira esse fardo, aí eu estou muito livre, está tudo muito bom, vou lá e faço errado tudo de novo. Então, aquele negócio, né? Depende de nós, mas não tem essa magia de chegar aqui e falar, não, tira você vir falar lá, o centro é forte, ou o passe do fulano é forte. Não, quem é forte somos nós. Quem pode terminar essas conexões, o que o centro espírita, por que é tão precioso para a gente? Porque ele nos dá essa receita. É que nem aquela coisa, o cavalo está com sede, eu levo ele para a fonte, mas eu não posso beber pelo cavalo. Ele vai ter que beber sozinho, eu posso até botar aqui pertinho da boca, que é o que o centro espírita faz para a gente. Que Deus faz por nós, na misericórdia divina. Mas chega na hora da ação, é totalmente nossa, né? E é por isso que quando nós estamos falando a respeito da mensagem, do conhecimento, daquilo que nós adquirimos no centro espírita, né? Paulo faz esse comentário que Emmanuel, depois, numa mensagem do Fonte Viva, ele comenta que o amor do Cristo nos constrange. Nos constrange no sentido de que nós vamos mesmo, às vezes, até nos envergonhar
com ainda a pequenez de muitos dos nossos sentimentos. Nos constrange no sentido de que nós temos que realmente nos esforçar, que nos força a fazermos uma reflexão, a pensarmos realmente o que nós precisamos estar transformando a nós mesmos. E é aquela coisa, quando essa mensagem de Jesus, né, que é o Zaqueu dizendo, entra na minha casa. Quando a mensagem de Jesus entra em nossos corações, não é para a gente dizer, mas olha que lindo essa mensagem de Jesus, por causa das palavras que Jesus utilizou, por causa das palavras como foram traduzidas, mas é no seu conteúdo, na sua essência, em como elas vão realmente atuar na nossa transformação. Não é esperado de nós que nós vamos fazer isso do dia para a noite. O ponto não é nos aperfeiçoarmos ou chegarmos a um momento de perfeição imediatamente, mas como nos diz aqui, o discípulo. E isso é o que nós queremos ser, discípulos. Que para apóstolo falta muito, né? Servidores, estamos capengando aí, tentando, mas como discípulos, quando o evangelho, as mensagens de Jesus chegam até nós, realmente entra na nossa casa, no nosso ser interior, nós não podemos mais ser os mesmos. Não tem mais como nós seguirmos naquele mesmo caminho de ignorância, das trevas que nós nos impusemos durante tantas encarnações. E é justamente nessa existência que nós fomos abençoados com essa luz magnífica que nos chega através da doutrina espírita, através dos esclarecimentos que essas almas nobres vêm nos trazendo, nos relembrando de ensinos que já escutamos outrora, mas que não valorizamos e que muitos de nós ainda estamos titubeando em valorizar. E é por isso que nós caímos no sofrimento, caímos nos desânimos, na angústia. As angústias da alma que nós temos sofrido é o nosso espírito que veio com compromissos sérios e que percebe a nível espiritual como nós ainda não estamos fazendo o que deveríamos e que estamos perdendo tempo e que estamos perdendo a oportunidade. E os espíritos nobres têm nos falado, essa é a hora, essa é a encarnação. Esse é o momento de nós mudarmos, crescermos junto com a evolução planetária que se dá através da mudança dos seres, da mudança dos espíritos que aqui habitam. Então, com esse convite, com esse entendimento, à medida em que nós nos esforçamos, como disse Jesus, né, o meu jugo é leve. O jugo é leve porque ele nos livra dessas cadeias, né? dessas correntes que têm nos aprisionado no erro, na dor, na culpa, no remorso, por causa daquilo que vimos realizando. Qual a melhor forma de nós nos liberarmos disso tudo? Qual a melhor forma de nós realmente estarmos cada vez mais fortalecidos mesmo como um escudo de proteção? Qual é o nosso escudo de proteção, senão o amor do Cristo que nos constrange? Porque Ele nos ama e quer nos acordar para essa realidade que é a realidade da vida eterna. Então, o desejo, né? O trabalho dessas almas nobres dedicadas é para que nós possamos acordar nessa encarnação. E lembra dos trabalhadores da última hora? Eu amo essa passagem dos trabalhadores da última hora, porque pode ter muita gente que aqui fala, ai meu Deus, mas perdi 30 anos da minha vida, perdi 40 anos da minha vida. Não importa, porque não é a quantidade, é você chegar na revelação.
chegar no entendimento. É por isso que o trabalhador da última hora tem o mesmo salário, porque ele chegou, ele realizou o trabalho que era necessário, que era o da sua própria transformação interior, da sua própria transformação moral. Então, com isso, com todas essas mensagens, com todo esse respaldo que nós temos, né, desses luminares que chegaram até nós e do trabalho que Kardec fez, né, que nem eu falo, gente, Kardec escreveu mais de 10.000 páginas. Quantos de nós aqui leu 1.000? Estudou 500? Entendeu 50? Não é? Sabe, tem gente que tá falando, tem mais novidades, saiu mais livro por aí, de Chico já passou de 500. Gente, nós estamos com tudo aqui que nós precisamos, muito mais do que nós podemos abranger em entendimento. Então, que esse seja um convite para todos nós, para que nós despertemos e possamos realmente nos liberar e entrar no centro espírita não mais para receber, mas para servir. Porque isso é o que Jesus espera de nós, que nós possamos servir com Ele. Ele nos dá essa oportunidade, Ele nos estende esse convite. Venham servir comigo. São muitos aqueles que estão ainda em tanta necessidade no mundo. E nós temos essa possibilidade. Então, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. E a má notícia, ou boa notícia, é que como vocês vão mudar, eu vou ter que vir de novo para Casa Nova logo. Porque eu vou querer ver, eu vou querer ajudar a batizar a casa. Aliás, para que você vai voltar? Já fica aí. Não é? Muito obrigada, gente. Que Deus nos abençoe a todos.